Olá, queridos. Retomando a leitura do livro Uma Vida com Propósito, na segunda parte do 20º dia, nós temos um total de 7 passos no que diz respeito à resolução de problemas para a restauração da comunhão. O quarto passo diz o seguinte: confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga de seu olho, então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir à terceira pessoa que o ajude a avaliar as suas ações antes de encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, verso 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas, nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Quinto, invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz, em Provérbios 15:1, o seguinte: a resposta cortesa abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16, verso 21. Irritar as pessoas jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais poderiam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir o seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso desta forma. Em Efésios 4:29 ele diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Sexta, coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, verso 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se a outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Uma paráfrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Deste modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, verso 9. Sétima, enfatizem a reconciliação e não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde a importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento, mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade.
Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando, até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore nem mais um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então pega o telefone e comece o processo. Estes 7 passos são simples. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Pedro 3, verso 11. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. E por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Chegamos ao fim do 20º dia do livro Uma Vida com Propósito. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, verso 18. Pergunta para meditar. Com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Chegamos ao fim. Espero que esses 7 passos entrem no coração. É natural que a gente não consegue absorver tudo de uma vez, por isso eu sempre sugiro que, na medida do possível, faça o download desse livro no PDF, acompanhe a leitura, acompanhe o áudio, o vídeo, lendo e tendo a compreensão do que está sendo dito. Tenha o capricho de grifar, tenha o capricho de anotar, tenha o capricho de voltar quantas vezes for necessário, para que você tenha a compreensão genuína daquilo que se tornou uma dúvida. Esse livro é importante. Ele fala sobre propósito, ele fala sobre transformação, ele fala sobre restauração, ele fala sobre a verdadeira felicidade. É importante que o levemos a sério, não em função de quem está falando, mas em função do que ele pode revolucionar e proporcionar na sua vida, no seu relacionamento, na tua casa, com tua esposa, com teus filhos, com teus amigos, na comunidade que você está inserido. Tudo isso conta, tudo isso é importante. E Deus não permitiu que uma obra tão grande fosse criada de uma forma que não fosse aproveitada. Isso tudo não é superficial, é profundo. Então façamos uso desse conhecimento e coloquemos em prática todo dia, para que possamos viver dia após dia uma vida de transformação. Um grande abraço e até amanhã.